Se eu te perguntar o que você sabe sobre a Guiana, a chance de a resposta ser quase nada é bem grande. E isso é curioso, porque esse país entrou recentemente no centro das atenções. Se você estava no planeta Terra, com certeza se lembra dessa cena onde Nicolás Maduro apresenta o novo mapa da Venezuela, incorporando a enorme região de Essequibo como se fosse parte do país. A atitude gerou tensão diplomática, militares em alerta e manchetes no mundo inteiro. Mas, por incrível que pareça, boa parte das pessoas que viu essa notícia não sabia quase nada sobre parte da nação que o ditador venezuelano tenta reivindicar. O curioso é que esse lugar não deveria ser desconhecido. Estamos falando de uma nação que está no coração da América do Sul, mas que parece viver num universo paralelo. Idioma diferente, paixões diferentes, cultura diferente. Um pedaço do continente que não combina com o resto ao redor. É por isso que hoje o belo mundo te leva para conhecer a Guiana, um dos lugares mais subestimados do continente, e que é tudo, menos óbvia. Número 1. Localização e dados gerais. A Guiana está no topo da América do Sul, naquele cantinho que liga o continente ao Caribe. De um lado, ela encosta no Oceano Atlântico. Do outro, faz fronteira com 3 países: Venezuela a oeste, Suriname a leste e Brasil ao sul. É um território compacto, mas cheio de contrastes. A parte costeira é baixa, plana e com muita água. Em alguns trechos, o solo fica tão perto do nível do mar que foi preciso construir canais e diques há séculos para evitar que o Atlântico invadisse as cidades. Já no interior, o cenário muda completamente. O terreno vai subindo aos poucos até chegar ao antigo escudo das Guianas, uma região de rochas muito antigas, florestas densas e áreas de savana que aparecem aqui e ali. E tudo isso sob um clima bem tropical, calor o ano inteiro, chuvas divididas em 2 estações bem marcadas e umidade que chega com força na costa. Só nas zonas mais altas, o tempo dá uma trégua e as temperaturas caem quando o sol se esconde. O mais interessante é que a natureza ainda dita as regras por lá. A Guiana tem uma parte da floresta amazônica que permanece praticamente intocada. São rios largos, trilhas escondidas, milhares de espécies de plantas e animais, e um silêncio que só é quebrado pelo barulho da água correndo ou pelo canto das aves. Em algumas áreas, só é possível chegar de barco ou avião, o que deixa tudo com aquele clima de documentário. É o cenário perfeito para quem busca contato real com a natureza e quer ver de perto bichos que raramente aparecem em outros lugares, de araras coloridas até grandes felinos que dominam a noite. Mas, obviamente, a beleza não se resume à floresta. Número 2. Lugares. Se tem um lugar que resume a grandiosidade da Guiana, esse lugar é a Cayetur. Escondida no meio da selva, essa cachoeira gigante despenca em queda livre por mais de 200 metros, formando uma cortina de água tão poderosa que a névoa parece flutuar o tempo inteiro. O som, a paisagem e o vento frio batendo no rosto fazem qualquer um entender por que os povos indígenas da região acreditam que ali existem espíritos guardiões. Chegar até lá já é uma aventura por conta própria. Você pode sobrevoar a floresta em um avião pequeno e ver tudo lá de cima, ou encarar um trajeto longo por trilhas e rios. De qualquer jeito, Cayetur não é só um passeio, é uma experiência das mais intensas. E esse é só o começo. Quando seguimos em direção ao interior, a natureza muda completamente. E é ali que encontramos o imponente Monte Roraima. Ele se ergue como um paredão colossal de pedra, com o topo plano sempre encoberto por neblina. Se você é fã de novela e assistiu a novela Império lá em 2014, vai lembrar que o inesquecível comendador José Alfredo teve ali um momento decisivo da sua vida e passou a visitar o lugar todos os anos. É uma montanha que parece ter sido desenhada à mão, tão misteriosa que inspirou livros e mitos sobre mundos escondidos. Lá em cima tudo é diferente: plantas, solo, clima. Um pedaço de terra que parece isolado do resto do planeta.
que inspirou o escritor britânico Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, a imaginar um mundo isolado no romance O Mundo Perdido. E anos depois também serviu de referência visual para os cenários do filme Up, Altas Aventuras, da Pixar. Pois é, a icônica Altas Aventuras do filme foi inspirada com base nos tepus do escudo das Guianas, especialmente o Monte Roraima, com seus penhascos verticais, cume plano e cachoeiras dramáticas. Mas é em Georgetown que a gente começa a sentir como essa terra foi moldada por histórias antigas. As casas coloniais de madeira dividem espaço com mercados sempre movimentados. O mais famoso deles, o Stabroek Market, é uma confusão deliciosa de cheiros, cores e vozes. O prédio, com aquela estrutura metálica que lembra os armazéns ingleses do século XIX, carrega a lembrança de quando a Guiana era uma colônia britânica e exportava açúcar para o mundo inteiro. Ali, entre bancas de peixe fresco e especiarias indianas, a história ainda respira sem precisar de museu. Número 3. História. Muito antes de os europeus chegarem, quem reinava aqui eram os povos indígenas. Não por acaso, o próprio nome Guiana vem de uma palavra indígena que significa terra de muitas águas, referência direta à infinidade de rios e manguezais da região. Foi no século XVII que a Europa descobriu que esse pedaço do continente poderia ser lucrativo. Os holandeses chegaram primeiro e espalharam plantações de cana pelas planícies úmidas da costa. Depois deles, vieram os britânicos, que tomaram conta de tudo e transformaram o território na Guiana Britânica, um lugar que exportava açúcar para o mundo às custas de trabalho escravo vindo da África. E é aqui que entram algumas curiosidades que explicam muito sobre o país atual. Os britânicos não deixaram apenas prédios e documentos. Eles deixaram hábitos. É por causa deles que na Guiana se dirige pela mão inglesa, algo totalmente fora do padrão na América do Sul. Também foram os britânicos que transformaram o cricket no esporte mais amado do país e que fizeram do chá uma bebida presente até em eventos formais, o que ajuda a entender por que a Guiana não parece com nenhum vizinho ao redor. Depois de décadas dependendo do trabalho escravizado, a estrutura da colônia precisou mudar. Mas o fim desse sistema não significou uma transformação imediata. As plantações continuaram lá, exigindo gente para trabalhar. Foi então que começou uma nova fase no país. Navios passaram a trazer trabalhadores contratados da Índia e de outras partes da Ásia. Eles vinham para plantar, colher e tentar a vida do outro lado do oceano. Aos poucos, essas pessoas se juntaram às comunidades africanas que já estavam firmes na região e aos povos indígenas que nunca saíram daqui. Foi nesse encontro de vidas, sotaques e costumes que a Guiana começou a ganhar a diversidade que a define até hoje. A independência finalmente chegou em 1966. Só que os primeiros anos como nação livre não foram simples. Um governo com ideias mais próximas do socialismo levou o país a um período conturbado, marcado por conflitos internos e por um episódio trágico que acabou ganhando as manchetes do mundo. Em 1978, no interior da Guiana, um líder de uma seita americana levou mais de 900 pessoas à morte em um único dia. O nome desse lugar, Jonestown, está até hoje associado a uma das maiores tragédias já registradas. Depois desse trauma, a Guiana passou um bom tempo longe do radar mundial, até que tudo mudou. Na década passada, foram confirmadas grandes reservas de petróleo nas águas do país, colocando a economia guianense em um ritmo de crescimento que poucos conseguem acompanhar. E foi aí que surgiu o apelido de Dubai da América do Sul. De repente, aquele país que quase ninguém conhecia se tornou estratégico. E é exatamente essa riqueza recém-descoberta que fez o governo da Venezuela voltar a reivindicar uma enorme porção do território guianense. Mas por trás desse passado agitado e desse futuro promissor, existe algo que faz a Guiana ser realmente diferente: as pessoas que vivem aqui.
Número 4. População, idiomas e religião. Com quase 800 mil habitantes, a população guianense é um mosaico tão diverso quanto inesperado. Lembra da mistura de povos da época colonial que acabamos de falar? Pois é, hoje ela se reflete em números. Cerca de 40% da população tem ascendência indiana, descendente dos trabalhadores que vieram da Índia depois do fim da escravidão. Outra parcela significativa tem raízes no continente africano, já que seus antepassados foram trazidos à força para trabalhar nas plantações de açúcar durante o período colonial. Além deles, há também grupos de origem chinesa, europeia e principalmente os povos indígenas, que estavam aqui muito antes de qualquer colonizador. Essa mistura toda aparece no rosto das pessoas, nos sobrenomes, no sotaque e no jeito de viver. E mesmo com tantas diferenças, existe algo que une todo mundo. O idioma oficial é o inglês, mas a maior parte das conversas do dia a dia acontece em um inglês crioulo que segue seu próprio ritmo. Quem escuta percebe que o sotaque tem um toque caribenho, cheio de gírias e expressões locais. Em algumas regiões do interior, ainda se ouvem línguas indígenas que resistem ao tempo e preservam tradições antigas. As crenças religiosas também refletem a história da Guiana. Um detalhe simbólico é que o lema nacional da Guiana diz: uma nação, um povo, um destino. Essa frase tenta abraçar todas as culturas diversas sob a bandeira de um país só. Há cristãos, hindus e muçulmanos convivendo nas mesmas cidades, frequentando templos que muitas vezes ficam a poucos quarteirões uns dos outros. No calendário nacional, feriados e festivais de diferentes religiões se misturam sem causar estranhamento. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Número 5. Costumes e cultura. Se tem uma coisa que deixa claro o quanto a Guiana é diferente do resto do continente, são os costumes e as festas que fazem parte do ano por aqui. Essa mistura de religiões e povos criou um calendário que parece uma colcha de retalhos cultural. Em vez de seguir apenas tradições ocidentais, os guianenses celebram datas que vieram da Índia, da África, do Caribe e das suas próprias raízes indígenas. Um dos eventos mais marcantes é o Mashramani. O nome vem de uma palavra ameríndia e significa algo como celebração após um trabalho bem feito. É o dia em que a Guiana inteira vira um desfile de cores nas ruas, com música alta, fantasias, dança e muita animação. A festa acontece na época em que o país comemora a República e lembra um pouco o clima de carnaval caribenho. Logo depois vem o Phagwah, que no mundo é conhecido como Holi, o festival hindu das cores. As pessoas vão para as ruas vestindo branco e começam a jogar tinta colorida umas nas outras. Todo mundo termina o dia parecendo uma obra de arte ambulante. É uma celebração alegre e inclusiva. Não importa sua origem ou religião. Se estiver passando na rua, corre o risco de sair pintado. Tem também o Diwali, o Festival das Luzes, templos hindus e casas inteiras são decorados com lâmpadas e velas, criando uma paisagem iluminada que se espalha pelas noites quentes do país. Os muçulmanos comemoram datas como o Eid, com grandes encontros familiares e muita comida típica. Já os cristãos comemoram o Natal, com suas mesas cheias, outro tema que não pode ficar de fora da nossa viagem. Número 5. Gastronomia. A culinária é um retrato perfeito do país, cheia de influências misturadas e cheia de sabores que não aparecem em nenhum outro canto da América do Sul. Basta dar uma volta por qualquer feira ou mercado para perceber que aqui a comida conta histórias de povos que vieram de longe, mas que encontraram um lar em comum. Um dos pratos mais tradicionais é o pepper pot. Ele é presença garantida nas mesas de Natal e em encontros importantes. É feito com carne cozida por horas e horas em um molho escuro preparado com caçaripe, uma pasta espessa feita da raiz de mandioca. Essa técnica indígena surgiu muito antes de existir geladeira e ajudava a conservar a comida por vários dias. Para acompanhar,
Muitas famílias fazem o cook-up rice, um arroz misturado com feijão, leite de coco e algum tipo de carne ou peixe. A influência indiana aparece forte no tempero. Pratos com curry, pães como o roti e doces cheios de especiarias fazem parte do cardápio do dia a dia. Já a herança africana está presente em ensopados, frituras e no uso marcante da pimenta. Por isso, quem não é muito fã de ardência precisa avisar o garçom antes de dar a primeira garfada. O litoral garante outra estrela da mesa guianense. O peixe é fresquinho e preparado de muitas formas diferentes. Tem assado, cozido, frito e acompanhado de caldas que variam do cítrico ao picante. E claro, a refeição quase sempre vem acompanhada de frutas tropicais, como coco, manga e mamão. No meio dessa mistura toda, ainda sobrou espaço para influências chinesas e até caribenhas. O resultado é uma gastronomia que surpreende. Simples em alguns momentos, ousada em outros, mas sempre feita para compartilhar. Número 6. Comunidades indígenas. A Guiana não seria o que é hoje sem os povos que já estavam aqui muito antes de qualquer colonizador aparecer. Comunidades indígenas vivem espalhadas pelo país e carregam conhecimentos que passam de geração para geração. Elas entendem a floresta como ninguém e sabem usar cada planta, cada raiz e cada caminho da mata com sabedoria que não se aprende em livro. Esses povos falam línguas próprias, têm tradições únicas e mantêm um vínculo profundo com a terra. Para eles, natureza e espiritualidade caminham juntas. Tudo tem guardiões. Tudo tem vida. E respeitar esse equilíbrio é parte essencial da existência. Quem visita uma aldeia percebe rápido que ali a comunicação vai além das palavras. Está no silêncio das trilhas, no som dos pássaros e no olhar de quem conhece a floresta como lar. Lembra do Monte Roraima, lá do começo do vídeo? Para os povos que vivem ao redor dele, como os Pemon, os Kapon e os Taurepang, ele não é apenas uma montanha. Existem histórias antigas que dizem que o Monte Roraima foi um dia o tronco da árvore da vida, de onde teriam surgido os frutos que deram origem ao mundo. Por isso muitos se referem a ele como a casa dos deuses. Não é difícil entender essa crença quando se está lá em cima, cercado por um visual que desafia qualquer lógica. Mas engana-se que as lendas sejam apenas indígenas. Número 7. Lendas e folclore. Se a Guiana é diversa na comida, na música e no jeito de celebrar a vida, essa diversidade também aparece nas lendas que circulam por aqui. Histórias antigas se misturaram ao longo dos séculos e hoje formam um folclore que não se parece com o de nenhum outro lugar da América do Sul. São crenças que vieram da África, da Índia, da Europa e das raízes indígenas, todas convivendo no imaginário popular como se fossem parte de uma mesma família. Uma das figuras mais comentadas é a Olehige. Na tradição da Guiana, essa entidade é descrita como uma mulher idosa, daquelas que à primeira vista seria apenas uma senhora comum, daquelas que passam despercebidas pela rua. Mas quando a noite chega, dizem que ela deixa a própria pele para trás e sai voando como uma bola de fogo. Ela procuraria a energia vital de pessoas adormecidas, principalmente bebês, o que explica o medo em vilas do interior. O antídoto para afastá-la seria arroz. Por isso, gente da roça espalha arroz cru na soleira ou ao lado da cama, porque dizem que a megera tem compulsão por contar grão por grão e perde a noite nisso. Tem quem use também uma vassoura de galhos finos, conhecida como pointer broom, para bater e expulsar a intrusa quando ela estiver presa na contagem. Outra crença fala da pele que ela esconde num cuiá. Se alguém colocar pimenta forte nessa pele, ela não consegue vesti-la de volta quando o sol aparece. Há ainda versões sobre tampar frestas e fechaduras, porque ela entraria por buracos mínimos. Esses detalhes se repetem em relatos populares, jornais locais e material cultural da Guiana. Outro personagem bastante citado é o Baku,
que seria o responsável por aquele objeto que some sem explicação, pela porta que bate sozinha ou pelo copo que muda de lugar quando ninguém está olhando. Há quem diga que ele vive dentro de garrafas e que, se alguém o capturar, pode até pedir favores. O problema é que acordos com seres brincalhões raramente terminam bem. Além deles, existem histórias sobre espíritos guardiões que protegem rios, árvores muito antigas e regiões da floresta onde o silêncio inspira respeito. Mesmo quem não acredita costuma pensar 2 vezes antes de ignorar os conselhos de moradores mais antigos. É ou não é fascinante? E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar da Guiana? Já dá para colocar essa Dubai sul-americana no seu roteiro? Conta pra gente nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que ama história e curiosidades.